Amém. Bom dia, comunidade da Vila. Eu sou o Zé, sou um dos pastores aqui da Vila. E eu sou o responsável e trabalho, sirvo no Ministério de Adolescentes e Jovens. Por isso também a gente decidiu dar esse recado hoje. E esse semestre a gente tem feito uma série de mensagens aí para os adolescentes e jovens bem conectadas. E uma delas foi sobre a sabedoria de Deus e esses textos de sabedoria, né? E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 1. Eu estive pensando sobre essa mensagem aqui, a gente decidiu falar sobre esse texto. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia. Nas últimas mensagens e dias aqui na Vila, né, no mês de julho, aqui a gente acabou refletindo bastante sobre essa questão de discipulado, de disciplinas espirituais. E algo que a gente entende ser essencial para a gente entender o que são de fato disciplinas espirituais e o que é discipulado de fato, principalmente no contexto onde a gente vive, né? A Vila tenta, a gente preza muito por entender a maneira de ser cristão no meio do contexto onde a gente está, na cidade. E muitas vezes as disciplinas ou a busca por Deus, ela é vista como um meio de troca de favores, uma questão puramente religiosa, onde você faz algo esperando algo em troca de Deus. E isso é equivocado quando a gente olha para a maneira de se relacionar com Deus, né? Deus faz tudo por nós antes da gente se achegar a Ele. E a reflexão de hoje vai ter a ver com uma conexão disso, mas da gente entender que temos sede de Deus antes mesmo da gente se conectar com Ele. A nossa sede está lá e a gente tenta saciar essa sede de alguma forma, que não é Deus. E quando a gente percebe que a nossa sede, na verdade, é de Deus, a gente percebe que só nele a gente consegue saciar essa sede. Então, Salmo 1, eu vou ler ali na nova versão transformadora, na NVT. Você pode acompanhar também nas TVs aqui. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Que Deus ilumine a sua palavra. A gente, refletindo um pouco sobre a maneira de se relacionar com a palavra de Deus, uma das palavras que a Bíblia usa e que hoje, em alguns sentidos, ela tem outro significado para a gente por causa de influências, de outras influências que não a Bíblia, é a meditação. E a meditação hoje para nós, né, ela tem essa noção de algo como esvaziar a mente, porque tem contextos onde a meditação é isso. Mas, segundo a Bíblia e o que a Bíblia propõe de meditação, envolve, ao invés de esvaziar, um processo de encher. É se encher da palavra e, a partir desse enchimento, você se desenvolve a partir da palavra de Deus. E uma das conexões que a gente faz é o processo de ruminação. A Luísa até comentou isso para quem estava aqui na aula sobre disciplinas espirituais, né? A ruminação é o processo digestivo de animais ruminantes, por isso que se chama assim, né? A vaca, por exemplo, é um desses animais. E esse processo ela digere um alimento e esse alimento depois volta ali para a mastigação, para conseguir digerir de fato os nutrientes contidos ali, né? Então, essa noção é quase assim, né? Você está se enchendo tanto de algo que o seu corpo não consegue digerir tudo aquilo sem você antes
mastigar de novo. E esse processo é o que a gente chama de meditação na Bíblia, onde você está se enchendo de algo, está tão... Aquela mensagem, aquela palavra, você percebe que tem algo além ali. Né? É como uma feijoada que você comeu no almoço e no jantar você fala, nossa, estou cheio, estou lembrando disso daqui, eu preciso mais tempo para digerir isso daqui. E, de alguma forma, a gente passa por esse processo nas Escrituras. Né? Não tanto, às vezes, como algo que não caiu bem, mas algo que você fala, tem algo a mais aqui, tem algo que eu preciso escavar mais nesse contexto, nessa palavra. Né? E a gente entra numa pergunta aqui que eu quero até fazer para a Elo e para o Steve, sobre comidas que, às vezes, a gente não gostava tanto, mas experimentando mais, desenvolvendo mais, você passa a gostar, a querer mais daquilo. Tem alguma coisa assim? Tem uma comida assim que você... É difícil pensar agora, porque tipo, eu como de tudo agora. Mas é mais quando eu era pequena, que eu ia mais na ideia da minha mãe, aí meu pai oferecia as coisas estranhas, assim, aí eu não gostava porque minha mãe não gostava. Abacate foi uma dessas coisas. Minha mãe não suporta abacate. Aí meu pai fazia vitamina. Aí eu nunca comia. Uma vez eu decidi comer e agora eu gosto muito de vitamina de abacate. Vitamina de abacate é sensacional. E vocês, já experimentou vitamina de abacate, Steve? Já, gostei. Mas eu tô com medo de falar a minha resposta. Porque eu tenho só elogios para a comida brasileira, eu gosto muito. Mas... eu tenho até amigos que gostam também. Mas eu não gostava de feijão. Porque eu cresci, gente, com o feijão do estilo inglês. Que é um feijão branco com molho de tomate agridoce que a gente come no café da manhã. E é muito bom. Com um bolinho de sangue, pessoal, só para deixar claro aqui. Também é verdade. Não tira essa parte, não. Então eu tinha que aprender a gostar do feijão brasileiro. E agora eu gosto, tá? Eu gosto. Fiquem tranquilos. Então a feijoada para você... Feijoada é ótimo. Maravilha. Senão você poderia se retirar aqui. E quando a gente lida, né, tanto aqui com comida, quanto com o próprio texto, né, fazendo nos limites aqui da analogia, né, o texto bíblico, às vezes, ele pode soar para nós uma questão de você não gostar, às vezes. Isso faz parte do processo de caminhada cristã. Tem que fazer parte. Porque se não tivesse nada que você não gostasse do texto, da revelação de Deus para você, o próprio texto seria incoerente. Porque o texto diz que você não é apto para viver as coisas que Deus quer. Que existe uma queda e que existe o pecado que trabalha no seu coração, que faz você desviar desse caminho. Então, quando a gente lida com o texto bíblico, sempre vai ter algo que fala assim, nossa, isso daqui não está legal. E a gente tem opções aí, entre cuspir isso e falar, deixa isso de lado, ou tentar meditar na palavra, desenvolver isso em nossas vidas. Tanto com textos que talvez a gente a princípio não goste, mas também com textos que a gente vê uma riqueza maior ali, que você fala, nossa, eu quero mais disso. Né? E o Salmo 1, né, aqui entrando diretamente no texto, começa falando o seguinte, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. E aí, é importante a gente ter uma noção sobre um conceito da linguagem poética aqui nos Salmos, que é recorrente, principalmente nos Salmos, que é o que a gente chama de paralelismo, onde está falando aqui sobre o que você pode pensar que são três pessoas. Né? Aquele que... dando exemplo de uma pessoa, na verdade, que não segue três caminhos ou três coisas. Não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Mas, na verdade, isso é um mesmo exemplo, a mesma questão, com enfoques diferentes, vistas
de lados diferentes, de pontos de vista diferentes, para que você entenda, ele está agrupando aquilo. Então, não é necessariamente falar sobre, olha, aquela ali é a roda dos zombadores. Não, ele está falando sobre um mesmo sentimento, uma mesma situação, e feliz é aquele que não vive isso. E uma das perspectivas que eu acho equivocada ao ler esse salmo aqui, e aqui entrando sobre esse conceito do que a gente fala, de seguir a Deus no contexto onde a gente vive, de tentar aplicar isso na nossa situação atual, é a ideia talvez simplista do texto. Eu peço desculpas caso você olhe dessa forma, mas venha comigo entender aqui o meu ponto de vista e a visão sobre esse salmo aqui mais profunda do que eu acredito ser. Onde a gente entende, numa questão de que o autor está falando assim, é bom aquele que não anda com más companhias. Sendo algo bem quase que superficial ou exterior. É bom que aquela pessoa não ande com tal galera. E eu acho que isso talvez faça parte desse processo aqui do que ele está falando, talvez sim, mas não necessariamente. Porque o salmista ele vai falar sobre algo mais profundo. E isso se mostra quando ele mostra o contrário. No versículo 2 ele fala, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, o contrário daquele que está andando com essa galera, entre aspas, não é aquele que está andando com os justos. Pelo contrário, ele poderia dizer, pelo contrário, a pessoa que está feliz, que é bem-aventurada, que é abençoada por Deus, é aquele que anda só com a galera que segue a Deus. Ele não fala isso. Ele fala, pelo contrário, é alguém que medita na palavra de Deus. É alguém que medita, que dia e noite tem prazer e medita nessa palavra. Então, o próprio contrário da poesia aqui, desse cântico, desse salmo, que é poético, que tem essa linguagem, está mostrando mais efetivamente para a gente o que é que ele está falando. Ele está falando mais do que algo simplesmente exterior, está falando sobre influências reais. Aquilo que está no seu âmago, qual que é o seu propósito de vida e quem está te influenciando nisso? Da onde você está sugando o seu propósito de vida? Porque todos nós vivemos assim, fomos criados assim, onde o nosso coração é um coração igual um tubarão, que não pode parar de nadar, porque se ele parasse, ele não consegue respirar. E a gente é assim, buscando um propósito. A gente não consegue ficar parado quando o assunto é propósito de vida. Mesmo que você tente negar isso, você fala, não tenho propósito. O seu propósito está alguma coisa a ver com isso. Eu me lembro nessa situação, assim, eu me lembrei de uma história famosa, assim, no contexto ali da Alice no País das Maravilhas, né, que é um livro infantil, mas que tem uma profundidade ali grande, escrito, inclusive, por um reverendo lá, anglicano, tudo mais, que tinha ali uma visão teológica e filosófica bem profunda, assim, no contexto onde a Alice está ali perdida no País das Maravilhas. Então, uma criança perdida, sem saber para onde ir. E ela vê um gato em cima da árvore. Quem conhece esse texto? Né? E no filme não tem uma coisa além disso, mas no livro tem um diálogo muito relevante aqui para a gente, que ela chega para o gato e fala assim, né? Ele está numa encruzilhada, onde tem vários caminhos, o gato em cima da árvore, e ela fala, senhor gato, nossa, que bonito, que você é não sei o quê. Para onde que eu vou? E ele pergunta, onde você quer chegar? E é um texto usado bastante porque ela fala, não sei onde eu quero ir. Ele fala, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Às vezes, eu acho que quando a gente lida com Deus ou com a palavra de Deus, parecemos uma criança como Alice. Falando assim, Deus, me diz para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. E Deus fala, mas onde você quer chegar? E o Salmo parece me tratar um pouco mais sobre isso, porque uma visão mais superficial fala assim, não anda com a galera aí. Deus está te falando para você não andar com essa galera. Tá bom.
Mas eu, né, como pastor aqui que trabalha diretamente com adolescentes e jovens, às vezes eu sinto que a nossa postura como líderes ou como pais e tal, de tentar falar assim, Elô, não anda com essa galera, simplesmente de uma forma superficial, e às vezes isso faz parte do processo. Eu não sei se seus pais já falaram isso para você alguma vez, e você tem que obedecer eles, não ouve o que eu estou falando aqui. Mas, às vezes o coração dela está buscando algo que isso não vai impedir de fato, aquilo não vai trabalhar o problema real do que está ali no centro. Porque nós somos assim, somos pessoas que desejam algo para preencher, uma influência, um sentido, um propósito, e a gente pode buscar isso de várias formas, como eu falei, só que a palavra de Deus fala, eu sou isso que você deve buscar, como você está buscando outras coisas. Então o salmista fala, medite, ao invés de fazer isso, medite na palavra. E é esse o caminho que vai fazer você se tornar e preencher aqui, né? E ele usa um termo falando assim, tem prazer na lei do Senhor. E é importante, eu acho, que passar por isso também, porque às vezes a gente tem a noção, ao ler, leia aqui essa palavra, esse termo, como se fosse aquele aspecto ali do Antigo Testamento, principalmente, que falam sobre leis cerimoniais, leis dos sacrifícios ali atrás. E o texto não está falando necessariamente sobre aquilo, apesar de incluir aquilo também. Mas lei aqui está conectado com uma questão de autoridade. Jesus mesmo, quando fala tem uma crítica dos judeus ali, dos religiosos da época, em relação à postura dele, ele fala assim, mas está escrito na lei de vocês, e o que ele cita é um salmo. Então, essa expressão, né, é como se você falasse assim, é a sua lei, é o que você está vivendo, é o que você tem como lei para a sua vida. Então, ele inclui aqui a palavra de Deus como lei, como autoridade. E como eu falei, a nossa situação, quando a gente lida com as Escrituras, é uma situação de momentos onde isso não vai cair bem necessariamente, mas que a gente precisa entender quem que tem autoridade diante de quem. Quando você está diante das Escrituras, quem tem autoridade? Você ou as Escrituras? Isso passa, de alguma forma, nesse processo de caminhada com Deus, de caminhada de seguir a Jesus, porque a maneira como Jesus mesmo lida com as Escrituras é de forma autoritativa. Quando criticam a ele em relação às próprias Escrituras, ele fala, deixa eu te mostrar pelas Escrituras esse processo de desenvolver ainda mais isso, né? E o processo de meditação, ele envolve essa questão. E para o nosso contexto aqui, né, a Luísa, tanto na semana passada aqui, quanto durante a semana, comentou sobre disciplinas espirituais e falou sobre um processo de meditação onde a gente vai num momento, num quarto, num momento em silêncio e outras questões assim. Eu acho que isso é bem relevante para o nosso contexto. Mas, além disso, eu acredito muito que a meditação ela envolve uma questão comunitária também. Aqui na Vila, inclusive, a gente faz algo durante o semestre, né, que agora está em pausa, mas volta daqui a pouco, que são os pequenos grupos, os PGs, né, que a Elô falou que a gente faz os adolescentes, ou que a gente faz com os adultos aqui na comunidade também. E esses pequenos grupos, o que eles fazem? Eles pegam o contexto aqui da mensagem de domingo e tentam aplicar isso de alguma forma na vida, nessa conversa durante a semana. Então, a ideia da meditação, e eu penso aqui como uma meditação comunitária de fato, ela funciona assim também, da gente entender o discipulado como essa forma, não só onde você está sozinho no seu quarto, mas onde comunitariamente você percebe algo na palavra que não estava ali para você. E a palavra ela se torna viva quando ela é vivenciada com outras pessoas que estão vivendo aquilo também. Isso é sensacional, assim. Então, esse processo de meditação de
entender a palavra, ela necessariamente envolve outras pessoas. Deus quis assim. Jesus, como palavra encarnada, mostrou isso diretamente. E nós, como igreja, vivemos isso. Como igreja, como corpo de Cristo, vivemos essa palavra encarnada. Onde tem textos que às vezes parecem tão vazios, que a Bíblia, para você, talvez lendo sozinho, possa parecer meio vazia. E a comunidade serve para isso também. E quantas vezes na minha vida, ou em contextos onde eu pude ouvir, seja de uma pregação, seja num contexto de uma conversa mais intencional ali, a palavra sendo vivida e algo clareando ou tendo outro significado ali para mim, né? Elô, aconteceu isso com você já? De algum texto que antes não fazia tanto sentido e foi ruminando até fazer? Aconteceu. Eu ouvi o versículo pela primeira vez numa aula de ensino religioso na escola e não era uma época que estava muito boa para mim na escola. Tinha acabado de acontecer um caso de racismo que me afetou muito. Eu estava meio irada na época e o tema da aula era a ética cristã e a ira. Aí a professora usou o versículo Efésios 4:26, que é: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo me afetou muito na época, porque eu fiquei pensando, mas eu estou irado o tempo todo, esse sentimento está no meu cotidiano. Tipo, minha vida estava girando em torno do caso de racismo. Aí eu não sabia o que fazer. Eu decidi ignorar o sentimento, porque eu falei, Deus não se agrada, então vou ignorar e esquecer, mesmo sendo que estava igual dor de cabeça, batendo na minha cabeça o tempo todo. Aí, um tempo depois, eu fui numa palestra que o tema era a raiva negra e a Bíblia. Aí, lá foi um ambiente confortável para mim, porque eram pessoas negras e cristãs que entendiam o meu sentimento e esclareceram minha dúvida. Eles meio que falaram que Deus acolhe o meu sentimento e que é um sentimento genuíno, porque vem por consequência de uma injustiça. Então, eu entendi que eu não estava errada por sentir aquilo. Vem por causa do pecado que tem do mundo. E entendi também que eu não podia guardar o sentimento, mas nem ignorar também. Então, agora eu decido, ao invés de ignorar e guardar, eu quero soltar isso. Então, eu uso esse sentimento de ira que eu tenho para tentar fazer mudanças. Então, uma coisa que me afeta ou que eu fico incomodada, eu uso para tentar fazer alguma coisa diferente, para tentar fazer ficar legal, mudar o mundo, assim. Que legal, obrigado por compartilhar isso. E você, Steve, se você quiser falar depois dessa... Fica difícil. Mas eu achei muito legal o que você falou, Elô. Eu acho que, para mim, muitas vezes, o que é difícil com esse tema de meditação é que, às vezes, eu acho que eu já entendi um versículo ou um trecho da Bíblia. Tipo, eu já resolvi essa questão. Aí, de repente, acontece uma situação e eu percebo que não. Tem outras dimensões que eu nunca pensei. E isso acontece muito quando a gente pensa em adolescentes, jovens e adultos também, né? Eu me lembro que tem muitos versículos sobre ansiedade, né? E Paulo, ele escreve, não andem ansiosos. Aí, quando eu era adolescente, eu pensei, ótimo, não vou andar ansioso, então. Legal. Eu vou orar e dar graças a Deus. Se eu estiver ansioso, eu paro. Aí eu me lembro que durante o último semestre que eu estava na faculdade, eu passei por um momento de ansiedade forte, de estresse. E eu percebi que a minha interpretação antiga não funcionava mais. E um dia eu fui na igreja e pregaram sobre esse versículo. Eu odiei a pregação. Porque não pode ser tão simples assim. Não pode ser simples. E fui para casa,
No dia seguinte, um dos meus amigos falou para mim, você está muito estressado, dá uma caminhada, vai para o parque, vai andar no parque. Eu fui lá, e a parte do versículo que ficou na minha mente era a parte de dar graças a Deus. Porque eu não estava conseguindo fazer isso. Eu não queria, mas eu comecei a pensar, eu vou agradecer, eu tenho quase nada a Deus, mas assim, o parque é legal, eu estou vivo e tal. E naquele dia, isso fez uma grande diferença em mim. Isso mudou a minha perspectiva. Não tirou a ansiedade. E às vezes eu faço isso hoje em dia e não faz nenhuma diferença, parece. Mas é uma prática que tem me ajudado muito. E para mim a meditação muitas vezes é isso. Muito bom. A imagem que o salmista traz aqui para a gente é de uma árvore, né? Ele compara a árvore e a palha. E a árvore no Antigo Oriente Próximo, na Antiguidade, ela tinha uma aura assim divina, assim, quase, né? Porque se você parar para pensar, tem árvores que duram gerações absurdas, assim. Não sei se você sabe, acredita-se que as árvores do Jardim das Oliveiras lá estavam desde a época de Jesus até hoje, assim. Então, árvores de 2000 anos. Pensa o que na mentalidade antiga poderia desenvolver a partir disso, né? A árvore no seu próprio ecossistema, a sua durabilidade, assim. E a árvore tem essa noção, só que ela precisa de algo exterior a ela. Ela precisa, para que ela possa se tornar algo forte, um contexto de um clima, de chuva. E pensa no contexto aqui de Israel, né, onde é um contexto árido, muitas vezes geograficamente falando, né, de muita parte ali desértica. Então, essa questão da chuva, do clima, da água ali, desse alimento da árvore é essencial. E eles veem isso de árvores sendo mortas, né? Acabarem não desenvolvendo, porque elas não têm essa condição. E o salmista fala dessa árvore que está ali plantada na margem do rio, onde águas correntes fluem, e ela não necessita mais desse contexto exterior para que ela possa desenvolver, para que ela possa permanecer ali, né? Eu tenho uma história de criança, assim, que eu até para os adolescentes eu prometi que ia trazer essa fruta dessa árvore que é diferente aqui para o contexto de São Paulo, mas quem é do Nordeste talvez conheça, que é a siriguela. E eu gosto muito, assim, de siriguela, mas por um motivo especial, porque numa chácara que minha avó tem, tinha lá um pé de siriguela, e eu lembro de subir esse pé, de pegar frutas ali e tudo. E quando aquela árvore existia antes de eu existir, e existe até hoje. Eu levei meu filho lá de 3 anos nessa chácara e tirei uma foto com a árvore de siriguela atrás. E é emocionante pensar isso, assim. Eu falei, nossa, é uma estrutura, é uma árvore, algo que está desde antes de eu nascer, continuou, e meu filho está aqui e comendo siriguela desse pé, assim. Foi um momento especial para mim, assim, essa conexão de um paulistano com a natureza que quase não se conecta, mas que tem também, né, essa descendência. Meu pai é recifense e tal, então tem essa conexão também com essa noção da árvore de ser mais comum lá no Nordeste, tudo. E virou minha fruta predileta, e os adolescentes não conheciam. Eu prometi que eu vou trazer isso aqui. Essa época não é de siriguela, senão eu ia fazer aqui também, né, jogar para vocês aqui, que nem aconteceu já aqui, brincadeiras à parte. Mas ele fala sobre essa palha também, ele compara isso como essa pessoa que não tem essa palavra de Deus, não tem esse rio, não é plantado na margem do rio e não tem essa água que passa, ele é seco como palha, e não só seco, e a palha ela é levada pelo vento. Ela passa pelas tribulações de uma forma ruim, ela não consegue lidar. Cada momento é levada por uma situação. E essa é a situação da pessoa que não tem na palavra um fundamento ali, não tem a palavra como lei para si mesmo e não medita nisso, né?
E o Salmo aqui, às vezes, é usado também de forma, acredito, equivocada, para falar sobre uma noção de prosperidade, como se nada fosse acontecer na vida daquele que medita na palavra. E não é isso que o texto diz. Porque o exterior, as coisas que acontecem fora na árvore ali, vão continuar acontecendo, assim como acontece para a palha. A diferença é que aquilo que traz saciedade, a fonte, ela está embaixo ali do solo, porque as raízes estão ali embaixo pegando. Então, é o que acontece com os cristãos que meditam nessa palavra, que colocam essa palavra como autoridade em suas vidas e estão tentando aplicar isso, tentando ter nela a fonte de sentido para a vida e desenvolver. Tem um teólogo chamado Jonathan Edwards que tentou aplicar isso na questão do sofrimento, assim, nas coisas boas ou ruins que acontecem para a gente. Ele diz assim, ó, coisas ruins, aquele que medita na palavra entende essas 3 coisas. Coisas ruins acontecerão para o seu bem. A Bíblia fala sobre isso, de que de alguma forma as coisas ruins que nos acontecem, elas cooperarão para o nosso bem. As coisas boas nunca serão tiradas de você. Aquilo que é verdadeiramente bom, aquilo que Cristo fez para a sua vida, nunca vai ser tirado de você. É para a gente meditar e pensar sobre isso a partir das Escrituras. E o melhor, as melhores coisas ainda estão por vir. Então, é um exemplo aqui prático de uma situação onde de algo que, de verdades da palavra, que a gente pode meditar e pensar sobre isso no momento de sofrimento, nos desafios que a gente passa, onde as coisas ruins que estão acontecendo, de alguma forma, Deus usa isso para o bem, e é muito duro ouvir isso, né? Dependendo da situação, eu como pastor, eu evito falar esse tipo de coisa. Se você vier sofrendo até mim, eu não vou usar esse texto como forma de, não, o seu sofrimento não pode ser vivido. Não, acho que faz parte a gente entender, mas lá no fundo a gente tem que meditar sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente entender que as coisas verdadeiramente boas não podem ser tiradas de você jamais. E aquelas coisas que são as melhores da sua vida, que você nem imagina, elas ainda estão por vir. E é uma noção de que ajuda a gente a viver isso, né? Viver esse momento como uma árvore resistente aos tempos, às eras, aos momentos, né? Essa noção de águas correntes é um exemplo recorrente no Antigo Testamento também, e no Novo Jesus vai usar sobre isso, né? Lá em Jeremias, aplicando diretamente essa noção da água de Deus como água corrente, olha o que Deus fala para nós. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, a fonte de águas correntes, e cavaram para si suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O que o texto diz para nós? Né? Que quando a gente cria, de alguma forma, eu e você, negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos o próprio Deus, o próprio Senhor, a gente está negligenciando essa fonte de água viva, essa fonte de água corrente. Isso já é um problema em si mesmo. Mas a gente não percebe outro detalhe aí, do problema dessa situação, porque a sede continua lá. O problema não é só você abandonar a Deus ou deixar Deus de lado. A sede vai continuar lá. E o que a gente faz? O que Deus fala que a gente faz? A gente tenta cavar nossas próprias cisternas, a gente cria nossas caixas d'água para matar ali nossa sede. Então eu vou fazer aqui a minha forma, o meu jeito de encontrar objetivo e propósito na minha vida. E o problema é que essa cisterna ela é rachada. E quando você vai encontrar ali a sua água, ela já não está mais ali. E a fonte que você deixou para trás, que ela corria a água, ela continua lá. Mas o seu poço ali que você cavou, ele não está mais com água, porque ele foi rachado. Assim é a nossa vida de pecados, de situações onde a gente coloca coisas que parecem a princípio que vão saciar a nossa sede, mas elas prometem algo que não cumprem. É que nem uma droga pesada no começo ali, né? Ela promete algo para você
que se você se entregar a ela no final, você vai estar dependente dela sem conseguir, de fato, ter aquela curtição que ela prometeu no começo. Todo pecado é assim, de alguma forma. Tem um contexto ali no Evangelho de João, onde Jesus, e tem vários paralelos aqui com o Salmo 1, Jesus ele vai ao encontro de uma mulher samaritana, ali em João 4. E já começa aqui mostrando algo que, para mim, é essencial na interpretação desse salmo, onde a gente parte de Jesus para interpretar o Antigo Testamento, de Jesus mostrando que ele está em contato com uma mulher samaritana, e um rabi, um mestre judeu, um judeu, jamais faria isso no seu contexto. Jesus está quebrando paradigmas de andar com más companhias. Então, será que Jesus não vivia o Salmo 1? Eu já ouvi isso, tá? Por isso que eu estou martelando nessa tecla. Já ouvi falando, não, esse salmo não se aplica mais a nós, porque Jesus aqui andou com pecadores e tal. Então eu falo, será que Jesus não viveu o que o salmo está dizendo? E eu acredito que ele viveu, sim. E ao conversar com essa mulher, ele viveu mais ainda, porque ele estava entendendo até as noções do que ela necessitava, né? Porque e ali é o contexto total de água, né? Ela está pegando água no poço, ela está num horário que não era comum, por ser uma pessoa desprezada ali pela sua comunidade, muito provavelmente. E Jesus fala, me dá um pouco de água. E ela mesma se assusta, fala, Jesus, né? Não sabia que era Jesus, mas fala, você, um homem judeu, está pedindo para mim, uma mulher samaritana, água. E Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água. Se você soubesse que você está falando com a palavra encarnada, você pediria água e eu te daria água que corre. E ela fala, me dê dessa água para que eu não tenha mais que vir buscar, né? Jesus, quando ele fala, né, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva para a vida eterna. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A resposta de Jesus pode parecer totalmente desconectada, mas ele fala algo diretamente no coração dela. Ele fala assim, vá lá, chame o seu marido e volte aqui. Ela fala, não tenho marido. E ele revela algo que revela sobre ele mais do que sobre ela, mas que tem a ver com ela, que ele fala assim, realmente, você não tem marido porque você já foi casada algumas vezes e o homem que você está agora não é seu marido. E ela assusta ali e fala, vejo que você é profeta. A resposta de Jesus ali, ele tem dois propósitos principais que eu acho que cabe muito aqui a gente refletir e meditar sobre isso. Revelando que Jesus de fato era alguém mais poderoso e capaz, um profeta de fato do Senhor, alguém que tinha uma sabedoria divina ao saber daquela mulher sobre essas coisas. Mas ela ajuda também aquela mulher a perceber algo sobre a maneira como ela estava tentando saciar sua sede. Ela foi casada ali várias vezes e a conexão que Jesus faz é de, você está tentando saciar a sua sede com algo que não necessariamente é ruim. E é isso que é curioso sobre a maneira como a gente tenta saciar. Se a gente tentar colocar coisas boas até para tentar saciar, ao invés da palavra de Deus, ao invés do próprio Deus, isso não vai saciar, vai frustrar o nosso coração. E eu entendo que Jesus está mostrando ali para aquela mulher, assim como Ele mostra para nós aqui hoje. A maneira como você tenta saciar o seu coração longe de mim, você vai ter que ficar aqui tentando buscar isso, daí nunca vai saciar a sua sede. É uma premissa básica da fé cristã, onde a gente entende que o que a gente traz aqui hoje para Deus não é um sacrifício de, nossa, Deus, olha como eu sou legal, eu estou indo na igreja de manhã. Quando você entra no seu quarto, você vai orar, você vai dedicar, nossa, Deus, como eu sou legal. Não. O nosso espírito deve estar assim, Deus, eu tenho uma sede. Eu tenho uma sede, Deus.
Eu estava lá fora, eu estava ali, e eu não consegui saciar, Senhor. Eu trago aqui uma sede para o Senhor. E eu quero que o Senhor sacie, eu quero que o Senhor mate a minha sede. Nós temos sede de Deus. Nós temos sede da palavra de Deus. E a nossa busca por construir as nossas próprias cisternas farão de nós pessoas frustradas, que serão levadas como palha pelo vento. Mas a busca na palavra do Senhor, a meditação, a aplicação dessa palavra em nossa vida, fará com que a gente encontre não só algo para saciar a nossa sede, mas o propósito de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, de toda a criação. E damos glórias a Deus por isso. Amém? Baixe sua cabeça, ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, nosso Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus. Obrigado porque a gente pode, Senhor, mesmo em momentos onde a gente desprezou a sua palavra lá atrás, a gente pode hoje olhar e falar: Senhor, não quero mais saber de outra coisa para saciar minha sede, porque minha sede não foi saciada, Senhor. A nossa sede não é saciada por nada além de Ti. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Seu cuidado, do Seu amor, da Sua oferta, Deus, em nosso lugar. De Jesus morrer por nós para que a gente possa de fato viver, Deus, no Senhor, para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Age em nós para que a gente entenda isso e viva isso hoje e sempre. Amém, Senhor.